Olá, graça e paz da parte de Deus. E eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao 18. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao 18. E o tema da mensagem é jejum, anseio de Deus. Jejum, 2 pontos. Anseio de Deus. Vou ler o texto. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Oremos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua palavra, Senhor, pela tua revelação infalível, autoritativa, inerrante, poderosa, eficaz. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conceder a graça, Senhor, para que venhamos compreender, Senhor, a mensagem, Senhor, deste momento. Nós louvamos por essa oportunidade e pela liberdade, em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Bem, para que serve o jejum? É apenas abster-se de comer? É um meio de obter, alcançar um favor, um bem, uma dádiva divina, né, tipo uma barganha? É um tipo de rito para purificar a alma? É necessário jejuar nos dias de hoje? Bem, existem muitas dúvidas em relação ao jejum, e creio que este texto, juntamente com outros, nos ajudarão a compreender melhor esse tema tão importante. Mateus 6, versículo 16, a primeira parte. Quando jejuardes. O texto mostra que a prática do jejum não era algo novo, mas uma prática comum. Inclusive, existem alguns textos no Antigo Testamento que abordam esse tema, né, que tratam da prática do jejum. E eu creio que um dos textos mais conhecidos se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 58, onde o profeta condena a prática do jejum como, né, um tipo de barganha. Bem, e que Jesus, ou como Jesus tratou o jejum? Mateus 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, ele jejuou. Mateus 9, versículo 14 e 15 diz o seguinte: vieram depois os discípulos de João, aqui o João Batista, e lhe perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes ou convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Os textos deixam claro que o jejum sempre foi e será parte vital da vida cristã. Richard Foster, ele escreveu o seguinte: as disciplinas clássicas da vida espiritual, que é a oração, o jejum e a meditação da palavra, convida-nos a passar do viver na superfície, né, no raso, para viver nas profundezas. Elas nos chamam para explorar os recônditos, né, do reino espiritual, né, o íntimo, né, o escondido, o secreto do reino espiritual. E Martyn Lloyd-Jones, certa vez, escreveu que o jejum não pode ser entendido apenas como uma abstinência
de alimento e bebida. Segundo ele, o jejum deve incluir também a abstinência de qualquer coisa que é legítima em si mesma, por amor de algum propósito espiritual. Em outras palavras, nós abrimos mão de algo bom por algo melhor, sublime, elevado. E o texto continua. Mateus 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, né? Um olhar triste, melancólico, né? Aquele rosto mal-humorado, desfiguram o rosto, deixam uma barba por fazer, o cabelo descuidado, um pozinho no rosto para deixar bem pálido. Né? O problema aqui era o seguinte, é que alguns religiosos haviam transformado o jejum num rito vazio, sem sentido. Suas motivações eram egoístas e interesseiras. Tanto que Jesus, ele diz aqui, né, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Né? A intenção deles era ostentar certa espiritualidade. Não ansiavam por mais de Deus, pelo contrário, eles queriam impressionar, elogios, né, aplausos, bajulação do povo, tudo aquilo não passava de uma casca. Eles não desejavam a atenção de Deus, mas a atenção dos homens. Aí Jesus diz, versículo 16 ainda, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Não significa que eles foram recompensados por Deus, mas recompensados pelos homens. Não era isso que eles queriam, tanto desejavam? Né, a atenção dos homens? Então foram recompensados. Bem, versículo 17 e 18, ele diz o seguinte, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Tu, porém, quer dizer, ao contrário dos hipócritas, aí vemos aqui que o verdadeiro jejum não visa, né, não visa agradar ou chamar a atenção dos homens, e muito menos ostentar alguma coisa. Né? O verdadeiro jejum, ele brota do desejo do homem de buscar a face de Deus. É para Deus. Quem jejua, quer a atenção de Deus. Deseja o próprio Deus. É entre ele, o homem e Deus. John Piper define jejum como fome de Deus. E segundo Piper, os grandes inimigos, adversários da fome de Deus, né, do amor de Deus, não são nossos inimigos espirituais, ou o veneno mortífero, ou o veneno do mal. Não, os nossos inimigos são os prazeres desta vida, as dádivas que recebemos nesta vida. De acordo com Piper, essas dádivas podem tornar-se substitutos mortíferos do próprio Deus em nossas vidas. O jejum revela o grau de domínio que o alimento tem sobre nós. O jejum cristão é um teste para conhecermos qual é o desejo que nos controla. Nós vivemos em uma geração cujo Deus é o ventre, é o estômago. E existem milhares de pessoas satisfazendo-se mais das bênçãos de Deus do que no próprio Deus. Hernandes Dias Lopes, certa vez, ele escreveu o seguinte: há um apetite por Deus em nossas almas. Deus colocou a eternidade em nossos corações e somente Ele pode satisfazer essa nossa necessidade. Se você não sente fortes desejos pela manifestação da glória de Deus, não é porque você tem bebido profundamente dos mananciais de Deus e está satisfeito. Pelo contrário, é porque você tem buscado saciar a sua alma nos banquetes do mundo. Infelizmente, existem muitos ministros do Evangelho pregando sobre Deus, mas não têm fome de Deus. Existem igrejas cantando, declarando o seu amor por Deus,
mas no fundo não sente mais afeição por Ele, não anseia por sua presença. Infelizmente, milhares de crentes gastam horas na frente da TV, fazendo coisas sem valor, insignificantes, e não investem tempo com Deus. Quando uma igreja perde o anseio por Deus, perde também o anseio por sua palavra e começa a se desvirtuar. A beleza de Cristo começa a esvair, desaparecer. A igreja torna-se relevante não quando encontra um método, mas quando encontra Deus e vive na dependência dele. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a presença de Deus. Jejuar não é você dormir 11 horas da noite, começar um jejum às 11 e terminar às 9. Jejuar é você abrir mão de algo bom por algo melhor. É investir tempo com Deus. É investir tempo na presença de Deus, diante da sua palavra. Uma igreja, quando não está em comunhão com Deus, você pode ver, ela começa a perder o sentido. Ela perde a alegria. É uma igreja sem vida. É uma igreja morta. Que Deus possa, pela sua graça, aumentar a nossa fome e a nossa sede pela presença dEle e também por sua palavra. Que Deus nos abençoe e que Deus possa abençoar a sua igreja nesses dias tão difíceis. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, acende a chama em nossos corações. O desejo por ti, o desejo pela tua palavra, o desejo em obedecer, o desejo em andar em santidade. Senhor, o desejo de servi-lo de todo o coração. Ajude-nos, Senhor, a sermos igreja para esse tempo, para a tua glória e para o teu louvor. Trabalhe em nossas vidas, trabalhe nas tuas igrejas, nos ministros nos quais o Senhor chamou. Para que, como uma igreja, Senhor, faminta pela tua presença, Senhor, sejamos relevantes para esse tempo. Em nome de Jesus eu lhe peço e desde já te agradeço. Amém.